Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos em mais um episódio do nosso Gapcast, esse projeto que foi feito para você, para levar você para alta performance, para melhorar o seu dia a dia, para trazer conteúdo rico, além de um bate-papo gostoso, de poder trazer pessoas especiais. E aqui só senta com a gente realmente quem a gente gosta, quem a gente acredita e quem a gente traz para o nosso próprio negócio. O brasileiro, ele é um dos países, né, dos povos mais empreendedores do mundo. Só que qual o motivo? Não é por talento, não é por capacidade, não é por preparo, é por necessidade. Então, como o desemprego é grande e muitas vezes a remuneração é pequena, a pessoa vai empreender. Só que ele vai focado na habilidade que ele tem técnica, na habilidade que ele tem do fazer e não da gestão. E aí que a grande parte das empresas morrem no primeiro, no segundo e 68%, segundo estatísticas do Sebrae, morrem até 5 anos. Porque faltou a gestão. Ele é um bom fazedor, ele sabe fazer e tem qualidade o produto, porque ele é operacional. Mas quando ele tem que fazer a gestão, e aí é uma empresa, né? Que recursos humanos, parte financeira, contábil, tributária, logística, produção, suprimentos, ele não tem. Ele não tem. Como ele não tem, e ele não tem essa formação, ele também, na hora de buscar as pessoas que ele deveria, então, aí que entra, reconhece que você não tem e vai buscar, né? Os grandes empresários, a grande maioria não tinham muito conhecimento, né? Mas o que eles fizeram? Eles foram espertos. Eles foram buscar pessoas que tinham aquele conhecimento necessário e foi trazendo e foi colocando dentro do sonho. Né? Então, empreender por necessidade, falta de preparo, né? E aquela necessidade de faturar para poder pagar as contas, porque ele não tinha dinheiro, não tinha conhecimento, foi por necessidade, então tem que começar já faturando para poder pagar. Às vezes até o contador já começa inadimplente no primeiro mês. Então, o que tem em comum é isso. A grande maioria não se prepara para ser empresário. Né? Então, ele tem o chamado é o chamado faz tudo e não faz nada, né, mano? Por necessidade. Né? Ele acaba fazendo tudo, mas acaba economizando, cortando onde não deve, né? Sim. Eu vejo, por exemplo, empresários que cortam nas vendas. Cortam numa consultora de venda. Né? Vejo muito no nosso setor de academias isso acontecendo, né? Que as pessoas estão lá e cortam, eu sempre falo, corta o próprio pescoço, né? Sim. É o oxigênio, né? Porque uma empresa é um ser vivo, que ela precisa ser alimentada, estimulada, e quando ele vai ali cortar, ele corta, então ele está cortando investimento, né? Ele acha que é uma despesa, mas aí tem que diferenciar o que é despesa, o que é custo, né? Se vai ter um retorno, isso é investimento. É a questão do plantio, né? Se você não plantar, não regar, não passar o veneno para o mato, como é que você vai colher? Ah, não, eu vou economizar. Né? Só que aí depois na colheita vai aparecer o resultado baixo. Né? Quais eram as principais queixas aí que o pessoal chegava no Sebrae para fazer o Empretec ou para fazer o empreender que você falou? Quais eram as principais queixas dos empreendedores de uma forma geral? Vamos lá. A questão de linha de crédito, né? De dinheiro. A pessoa não tem dinheiro. Às vezes ele tem uma ótima ideia, mas ele não tem dinheiro. Tá bom, então isso, a grande maioria coloca isso, eu não tenho dinheiro. Só que, por outro lado, em pessoas que têm dinheiro também, ao final aí de 5 anos, 60% quebrava. Então o teu dinheiro não é determinante para você ter sucesso, porque é até pior, porque você não valoriza o dinheiro que você tem, você não sabe quanto custou aquele dinheiro, e aí você não vai ter sabedoria no uso. Primeira questão. Segundo, os talentos humanos, os recursos humanos não sabem contratar. Né? Ele vai muito pela pessoa, quando na verdade eu tenho que olhar o quê? Você tem talento? Você tem conhecimento para executar a função que eu tenho aqui? O que se olha? Deixa eu ver na família quem que tem, deixa eu ver dos meus amigos. E aí nós conversamos, né, um momento atrás. Nunca contrate alguém que você não possa demitir, porque depois você vai ficar refém daquela pessoa, da ineficiência, e pode perder um amigo, né, e ter um inimigo dentro da própria família. Sem dúvida, sem então dúvida. São os dois principais, a questão financeira e a questão das pessoas. Né? Porque a parte do processo, do produto, a grande maioria já monta um negócio a partir daquilo que ele já fazia, daquela função. Ele já tem uma habilidade, né? Ele já tem uma habilidade, só que para uma coisa, e as demais áreas da empresa? Não tem. Né? E aí que vai realmente complicar para ele. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, tem um livro muito bacana para quem quiser
talvez sobre isso, super curtinho, mas eu sempre indico, que é o Mito do Empreendedor, né? O Mito do Empreendedor é um livro super curtinho, mas muito bacana. Isso que o Marcos está trazendo aqui para nós. Você quer entender um pouquinho mais da origem do empreendedorismo, mas ao mesmo tempo a teia que o empreendedor acaba caindo aí e se fisgando. A academia, na verdade, para mim é um grande polo de network. Talvez um dos maiores polos de network é uma academia. Eu falo que o dia que o gestor de academia, gerente, coordenador e professor souber lidar com o network que ela tem na mão, ela vai virar uma empresa milionária, porque a mensalidade vai ser algo secundário. Perfeito. Né? Mensalidade vai ser só para colocar boas pessoas ali dentro, para gerar negócio. Academia, a hora que ela entender que ela tem um baita de um potencial na mão, entender que, de fato, ela pode potencializar, que ela pode fazer business através dos alunos que ela tem lá dentro, porque o que você colocou é muito claro. A academia você tem desde o caixa do supermercado até o empresário que fatura milhões dentro do mesmo ambiente. Né? É o único lugar democrático. Né? Ah, mas o caixa do supermercado, por que ele paga aquela academia talvez mais cara? Porque, cara, ele quer exatamente também fazer network. Né? E aquele cara que está ali, o empresário ali, ele gosta daquele ambiente, gosta de trocar, é o lugar, o momento de lazer dele. Essa é a grande sacada. Como foi durante muito, e é até hoje, para o nicho AA, clube de golfe. Né? A academia tem que entender que ele tem o mesmo potencial. Quantas e quantas pessoas se deram e fazem ótimos negócios dentro de um clube de golfe? E por que não fazer dentro de uma academia? Né? Então nós temos aí inúmeras formas de você ter performance dentro de uma academia, né? Na minha percepção, principalmente por causa do network, por causa desse jogo que a gente tem, o número de pessoas que a gente tem. Você colocou, né, um ponto importante, você falou que quando você atendia no consultório, né, você começou a ver um certo padrão, né, dentro dos empresários, né, que acabavam travando o seu resultado e tal. E qual era esse padrão, cara? O que você percebia nessas pessoas que de fato fazia eles terem resultados aquém daquilo que eles poderiam? Cara, é interessante isso, Lazinho. É o que a gente chama de travas psicológicas, né? Todo ser humano tem as travas psicológicas. Esse padrão era exatamente essas travas. A minha missão era mapear no diálogo e toda uma ferramenta para mapear quais eram as travas psicológicas que impediam essa pessoa de ter resultados aquém do que ele poderia, tá? E quando você fala o que são essas travas psicológicas, como se fossem coleiras mentais mesmo, que impede você de muito mais. Para entender isso, um estudo feito pelo grupo de neurociência, eles queriam mapear quantos computadores eram necessários para que você pudesse ter um cérebro humano artificial, uma máquina com o mesmo poder de processamento do cérebro. E chegaram à conclusão que é necessário aproximadamente 15 mil computadores de última geração. É como se todo ser humano tivesse 15 mil computadores de última geração dentro dessa caixa craniana, sem exceção. É o que a gente chama de poder herdado e poder manifesto. Então a gente herda um poder absoluto, incrível, genial, cognitivo, de criação, mas a gente não manifesta todo esse poder, esse potencial. Por quê? Exatamente por conta dessas travas psicológicas. Sempre que a gente fala de potencial, potencial é poder não manifesto, tá? Isso que é potencial. Então há um poder de criação, de gestão, de vendas, de diferenciação que não é manifesto. Então uma das travas muito presentes nos empresários, cara, e que é muito clássica neles muitas vezes, é as crenças limitantes, que é muito conhecidas, né? E quando você fala de crença limitante, a crença limitante ela vai por 5 vias bem específicas. Então você tem a crença limitante em relação a si mesmo, que aparecem expressões como eu sou tímido, eu sou desorganizado, eu sou distraído, eu sou focado. Na verdade, o ser humano não é, o ser humano está. A gente não é nada, a gente está, né? É a lei da transitoriedade, nada é, tudo está. Então, a primeira crença é a crença em relação à maneira como ele se enxerga, como é que ele se vê, né? Então, uma crença limitante ali muito profunda. A segunda crença é a crença em relação à vida, em relação ao contexto geral. Então, se eu tenho uma crença e aparecem expressões como a vida é, então a vida é complicada, a vida é difícil, a vida é triste, a vida é não sei o quê. Então a crença que ele tem em relação à vida limita a maneira como ele se relaciona com a vida. A terceira crença é a crença em relação às pessoas, que aí atrapalha demais o empresário na hora de fazer gestão. Por quê? Porque o empresário não constrói uma empresa, ele constrói um time. O time constrói a empresa. Tá? Ele não vai construir uma empresa, ele constrói uma equipe.
a equipe vai construir essa empresa, tá? Então, se eu tenho uma crença limitante em relação às pessoas, eu nunca vou conseguir estabelecer com elas uma maneira saudável de fazer gestão e liderar aquelas pessoas. Se eu tenho uma crença de desconfiança, e que me impede de confiar nas pessoas, eu vou querer fazer um modelo de gestão baseado em comando e controle, quando na verdade a gestão do agora é uma gestão baseada em duas coisas só, autonomia e alinhamento, só isso, autonomia e alinhamento. Imagine uma régua em L, autonomia e alinhamento. Então eu preciso alinhar e dar autonomia. Se eu tenho uma organização onde a autonomia é alta, alinhamento é baixo, eu tenho um caos ali dentro. Então, vira terra de ninguém. Se eu tenho uma outra organização onde o alinhamento é muito alto, mas a autonomia é baixa, eu tenho frustração. Então, o caminho é integrar alinhamento e autonomia. Quando eu faço esse movimento e os dois seguem o mesmo parâmetro, eu tenho agora um time inovador, um time que executa, mas ao mesmo tempo tem uma mentalidade intraempreendedora, que cria, que constrói as coisas, né? Então, a terceira crença é em relação às pessoas, e que muitos líderes têm uma crença que os impede de confiar nas pessoas. E não só confiar, porque a confiança, Lazinho, ela é uma equação de caráter e competência, né? Então, se a pessoa tem caráter, mas não tem competência, você não vai confiar nela. Ou seja, você tem, não confio porque não fará tão bem quanto eu faço, né? Essa é uma crença limitante no mundo dos negócios. E a outra equação da confiança é pessoas que têm muita competência, mas não têm caráter. Então a confiança tem essa equação, caráter mais competência. Ah, mas não tem caráter, então não contrata ou demite. E se não tem competência, desenvolve. Acabou, tá? Desenvolve cada vez mais ela, para que ela vá desenvolvendo competência. Porque as pessoas não sabem separar a diferença entre capacidade e competência. Todos têm capacidade, nem todos têm competência. Então, eu tenho muita capacidade de fazer o que você faz. Quer dizer que eu tenho competência? Acho que não. Eu nunca parei para estudar, para me qualificar tanto quanto você. As pessoas têm capacidade de fazer o que eu faço, mas têm competência? É outra história. Então, a gente, geralmente, o empresário contrata pessoas com muita capacidade, mas com pouca competência. Cabe a ele desenvolver. A quarta crença, que também trava muito o empreendedor, é a crença em relação ao dinheiro, cara, né? Uma crença limitante em relação ao dinheiro. Então a maioria deles querem prosperar, querem criar riqueza financeira, mas existe uma neuroassociação inconsciente em relação ao dinheiro, que ao mesmo tempo que ele coloca o pé no acelerador querendo construir riqueza, inconscientemente ainda, ele associa dinheiro a alguma coisa ruim, entendeu? E aí o que acontece? O pé está no acelerador querendo prosperar e ao mesmo tempo tem uma crença inconsciente que faz ele agora também colocar o pé no freio. Então ele não consegue criar riqueza. Ele cria mecanismos de autossabotar o sucesso dele. Tem muitos donos de academias aqui que estão lá 1, 2, 3, 5 anos trabalhando, até professores que estão em sala de aula e se perguntam, por que eu não consigo prosperar? Será que tem algum fator externo? Será que eu comi algum pé de moleque macumbado? Nada disso não, cara, pode ficar tranquilo, né? Tá dentro de você mesmo. Tem uma trava em relação a dinheiro que impede você de ser a solução da sua vida, que impede você de ser a construção da sua riqueza financeira. Então tem muitos profissionais que eles são o problema da construção de riqueza financeira deles, tá? Então a coisa não caminha. E a quinta trava, dentro da dinâmica de crença, é a crença em relação ao trabalho, né? Se ele não olhar para o trabalho como um palco, o talento dele como uma arte, e ele como um artista, ele nunca vai dar um show de bola. Tá? Então há uma crença limitante em relação ao trabalho, até porque foi incutido na nossa cabeça, porque a palavra trabalho veio do latim, né? Do latim tripalium, né? Que era uma ferramenta de tortura utilizada pelos senhores feudais que usavam o capataz para poder humilhar e oprimir o escravo. Então, dali vem a palavra trabalho, de tripalho, né? de tortura. Aí vem depois os gregos, mais para frente, e reformulam a ideia de trabalho, trazendo a expressão poiesis, poesia. Ou o trabalho pode ser uma tortura, ou pode ser uma possibilidade de você revelar sua poesia, ou seja, a sua arte. Então, a academia é um palco, o professor é um artista e o talento dele é a arte dele. Então, todo dia é um novo show. Tem que encantar. Até porque no mundo de hoje não é mais me convence que eu compro, é me encanta que eu compro. Então como é que eu posso encantar cada vez mais? Encantar, emocionar e surpreender. Esses são os pilares do empreendedor do futuro. Ele encanta, ele emociona, ele surpreende. Como é que eu vou trazer isso, né? Esse encantamento, essa emoção, isso. Então quando o empresário ele para e você identifica essas crenças limitantes que ele tem, cara, olha que eu peguei uma só, existem mais 7 pela frente, tá? Peguei uma das travas. Mas quando você consegue mapear as crenças dele, porque o que é uma crença?
Qual a diferença de uma crença para um pensamento? Pensamento é quando a sua mente tem uma ideia. No caso da crença, é quando essa ideia tem a sua mente. Tá? É quando essa ideia governa a sua mente. Para essa ideia virar uma crença, toda ideia é como se fosse a tampa de uma mesa. Acabou, tenho só uma ideia. Vamos pegar uma crença muito clássica entre os empresários. O mercado de trabalho só tem pessoas que não querem trabalhar. As pessoas não querem trabalhar. As pessoas é mimizenta. Cara, já vi tanta besteira. Tem muito empresário que calado é um poeta. Então o cara fala tanta besteira que eu falo, meu irmão, para, puta que pariu. Enfim, né? É melhor ser ouvido que ser surdo. Aí você ouve e tal. Porque é muito mais fácil você supor que está lá fora o problema. Quando eu digo que o problema está lá fora, eu também digo que a solução também está lá fora. Mas se o problema pode estar em mim, a solução também pode estar em mim. Eu prefiro vir por essa linha que me empodera do que aquela linha que me desempodera. Cara, pode estar em mim o problema. Na minha maneira de olhar, é ver o copo meio cheio, não meio vazio. Tá? Realmente, a gente tem pessoas aí fora que tem que ser qualificadas? Lógico que tem. Isso é fato. Lógico que é fato. Entendeu? Mas, aí o cara contrata a pessoa e fala, cara, é difícil, as pessoas não querem trabalhar, não querem fazer nada, eu já vi essa crença, né? No caso de gestores, não querem nada com nada, tudo bem. O primeiro ponto importante, liderança não é uma coisa que se dá, é uma coisa que se reconhece. Tá? As pessoas que trabalham com você reconhecem a sua liderança? Primeira pergunta é essa. Segunda pergunta é, o futuro das pessoas ao seu lado é melhor com você ou sem você? Daqui a 2 anos, se eu continuar trabalhando na sua empresa, eu vou estar num lugar melhor do que eu estou hoje? Em muitas empresas, não. Você vai continuar no mesmo lugar, aprendendo as mesmas coisas, ganhando o mesmo salário. Mas que você se doe, tá legal? Então, assim, obviamente tem 2 vias, uma via de mão dupla, esse contexto eu vou explicar já. Mas no contexto do gestor, do líder, essa é a pergunta. Se alguém for trabalhar aqui comigo agora, o futuro dele é melhor comigo ou sem mim? Entendeu? Daqui a 2 anos ele vai estar melhor? Eu gosto de um livro que influenciou muito a carreira do Bernardinho, chamado do Vicente Lombardi. O nome do livro chama-se Quando o Orgulho Ainda Contava, aonde era uma biografia do Vicente Lombardi, e aí o jornalista que estava contando a biografia dele foi entrevistar um dos atletas. E aí chegou num atleta e falou assim, me fala sobre o Vicente Lombardi, qual a tua percepção sobre ele? E aí esse atleta falou o seguinte, olha, ele é o seguinte, na grande parte do tempo nós odiávamos o nosso treinador. Ele era duro, implacável, exigia demais. Em outros nós amávamos o nosso treinador, ele era bacana, humano, gentil. Mas em todo momento nós admirávamos o nosso treinador, porque a gente sabia aonde ele queria nos levar. Olha que forte. Fantástico. A gente sabia aonde ele queria nos levar. E será que as pessoas que trabalham com esse gestor, com esse empresário, sabem aonde ele quer levar elas? A grande maior parte não. Grande parte não. Não sabe, entendeu? Sem dúvida nenhuma não. Não sabe, cara, porque assim, aonde o cara sabe onde você quer te guiar, sabe qual é a missão dele, a causa dele, o propósito dele, porque ele tem uma crença de que as pessoas vão trabalhar para ele, só que ninguém trabalha para ninguém, elas trabalham para elas mesmas. Cara, a grande chave para você fazer uma boa contratação é você contratar pessoas para trabalhar com você e não para você. Quando você contrata pessoas para trabalhar com você e não para você, que é diferente, você convida elas para empreender com você, você alinha sonhos e projetos. Tá? Então, vem trabalhar comigo, não para mim. Vamos trabalhar juntos. Qual é o teu sonho? O que você quer realizar? Eu quero te dar a oportunidade de você também realizar projetos aqui com a gente. Mas é importante que você alinhe sonhos. Você tem uma academia e o cara quer ser artista, então não vai dar muito certo esse sonho. Não vai casar. Não vai casar. Alinhe esse sonho. Ok? Então, tudo isso no campo de crença limitante. Eu preciso ampliar, a gente chama isso de círculo de latência. Eu tenho que ampliar o círculo de latência, que é o campo de visão daquela pessoa. Eu sempre falo, Lazinho, que todos estão na mesma plataforma, mas nem todos estão no mesmo nível. Esse prédio aqui que nós estamos agora, isso aqui é uma plataforma, o terreno. O andar em que cada um está é o nível. Então todos estão no mesmo terreno, mas nem todos estão no mesmo nível. E o nível que você está de autodesenvolvimento, de expansão de consciência, lhe dá 3 coisas importantes: visão, dimensão e direção. Então nem todos têm a mesma visão, nem todos têm a mesma dimensão e nem todos têm a mesma percepção de direção. Porque nem todos estão no mesmo nível. Isso você pode pegar 2 empresários que estão ali na mesma área de academia, com o mesmo tempo de casa, mas ambos não vão estar no mesmo nível.
Porque, cara, chama os empresários e fala quantos livros de gestão e negócio você leu por ano. Nenhum. A maioria deles cometeu suicídio intelectual, entendeu? Então, entre a possibilidade de pensar e morrer, foi para o segundo caminho. Então, se o cara comete o suicídio intelectual e para de se desenvolver, ele não transborda no negócio dele. Porque muitas empresas, muitos casos, Lazinho, a empresa cresceu, mas o dono não cresceu com ela, entendeu? Não acompanhou, Não acompanhou o crescimento da empresa. E o que acontece? Ele se torna o gargalo do negócio. Eu falo que líderes e empreendedores são como elevadores, podem levar a empresa para cima ou para baixo. Toda empresa, ela trava de cima para baixo, não de baixo para cima, entendeu? Mas eu trabalho com outra coisa, é fundamental que eu tenha um equilíbrio. É fundamental que, poxa, peraí, eu vou ler que me desperta a criatividade, que me abre o mindset, Exato. tal coisa, que não tem nada a ver com o meu negócio, mas eu preciso estudar, eu preciso entender, eu preciso ir atrás de informação daquilo que eu tenho, né? Eu acho que nada na vida pode ser 100% uma coisa, 100% outra. Exatamente. Né? Quando você leva para os extremos, tudo que você leva para os extremos, a tendência é que você tenha resultados extremistas, ou seja, ou resultados péssimos, que a maior parte das vezes acontece, ou né, resultados catastróficos. Né? Então, resultados positivos dificilmente aparecem quando você leva para o extremismo. Né? E é legal você falar isso porque, cara, eu particularmente, para quem me acompanha aí, sabe que eu sou apaixonado por viajar. Né? E você fala assim, cara, onde você tem tanta inspiração, onde você consegue ter tanta inspiração para criar produto, para criar estratégia, para desenvolver pessoas. Para mim, viajar é fantástico, porque quando você vai, né, quando você sai de casa, quando você se dispõe a entrar numa nova cultura, pô, aí é uma cultura, você abre o seu mindset, abre a forma de enxergar as coisas. Né? E aí isso flui de uma forma muito mais natural, né? Isso acaba fluindo de uma forma muito mais natural, para que daí a gente possa ter de fato resultado, para de fato a gente trazer uma novidade. E algo que eu acho muito interessante de ser dito para quem está assistindo é exatamente isso, as inspirações que a gente busca. Muitas vezes a gente tem uma dúvida muito grande e acha que a resposta vai estar em um vídeo, vai estar em um livro, vai estar em um blog. E muitas vezes você tem a própria resposta, você sabe o que precisa ser feito. Você entende o que é para ser feito. E aí, quando você vai fazer, você se limita porque você acha que você não consegue. Ou então porque você não viu isso em nenhum lugar. Mas às vezes o diferente que você está buscando é porque você conseguiu despertar através de uma criatividade, através de uma viagem, de uma leitura, algo que vai de frente com o que você está sofrendo hoje. Então, é legal. Mano, eu acho muito legal você falar das viagens. É uma coisa que... Nossa, abre o mindset. E ele traz pra gente, né? 4 meses de empresa, eu já viajei mais do que quase na minha vida toda. Isso é incrível, é incrível, é incrível. E abre espaço pra você desenvolver qualquer coisa, porque é que nem você falou, se você tá fechado em um problema, né, tem que fazer aquilo, ou eu preciso fazer aquilo, muitas vezes você se perde ali, porque você não tá tendo uma visão ampla do que pode acontecer. Eu costumo dizer que na gestão a gente está dentro de um labirinto. Né? Muitas vezes a gente está dentro de um labirinto. A gente está tentando achar saídas dentro de um labirinto. Né? Só que quando você está dentro do labirinto, você achar saídas, você tem um grau de dificuldade. Agora, quando você consegue enxergar esse labirinto do lado de fora, você consegue enxergar muito mais fácil as saídas. Né? Eu costumo dizer que, por exemplo, o GAP tem essa missão, né? O método do GAP tem essa missão de fazer o cliente enxergar o labirinto que ele está hoje do lado de cima, né? Como se fosse ele pega como se fosse um guindaste, levanta o cliente e faz enxergar do lado de cima. Porque toda vez que você enxerga o seu negócio do lado de cima ou do lado de fora, você consegue enxergar mais saídas, né? Eu vejo muitas pessoas que falam assim, poxa, eu não tenho tido resultado, eu não consigo ter performance e tal, não sei o quê. Por quê? Porque elas se acostumaram com os problemas. Essas mesmas pessoas, muitas vezes, elas saem do negócio dela, vai para um negócio de um amigo e consegue enxergar 5, 6 oportunidades ali que o cara não está enxergando. E por quê? Porque você é melhor do que o outro? Não. Porque você está se predispondo a quebrar a sua zona de conforto. A sair da onde você está, fazer algo diferente, né? Enxergar uma coisa diferente. Então, quando você consegue enxergar do lado de fora, fica muito mais fácil para você achar onde está. Então, por isso que eu me policio bastante, quando eu falo para vocês, eu me policio bastante todo momento de estresse para falar, cara, preciso viajar, preciso sair, e eu falo isso para vocês. Né? Para mim, a viagem não é
Primeiro porque viagem é uma coisa que ela não é o momento, né? A viagem tem a preparação da viagem, né? Tem o momento da viagem, mas principalmente tem o depois da viagem. Sim. Né? Que isso que é muito gostoso, né? A viagem ela é algo atemporal, né? Ela não tem um tempo pré-determinado. Então, ela é atemporal. Você tem toda a preparação para aquela viagem, né? Você tem toda a viagem durante, que você tem que curtir bastante, mas também você tem todo o pós, que são as lembranças que ficam, tantas lembranças ruins que ficam, sempre tem algum perrengue, alguma coisa, né? Como as lembranças boas, que, graças a Deus, sempre são maiores do que as lembranças ruins, ou na sua maioria são maiores, né? Nas suas lembranças ruins. Qualquer um pode vender, que se comunica pode vender. Eu acredito que qualquer um vende, você passa a vida inteira vendendo, mas poucas pessoas têm o sucesso na venda, exatamente porque, né, você achar que sabe vender e você ter o processo garantido e o estudo para aquilo ali são coisas completamente diferentes. Eu até sempre brinco, a gente que faz muita entrevista e indica pessoas para algumas empresas, elas falam, você não consegue emprego para o meu sobrinho? Com que ele trabalha? Ele trabalha com qualquer coisa, mas pode ser até vendedor, pode ser até na recepção, nas vendas que ele está precisando. Eu falo, poxa, vendas é uma profissão, uma das mais importantes, né, do mundo. E aí as pessoas se candidatam a essa profissão sem entender nada sobre isso. Né? É que nem você entregaria, eu sempre falo isso para os empresários, você entregaria o seu filho de 4 anos na mão de um médico, né, que não tem formação para ser médico, só porque ele tem um dom para ser médico? Bom, provavelmente não. Agora, ele faz isso todos os dias com o negócio dele, e o negócio dele é um filho, e ele entrega o filho dele, o negócio dele, na mão de vendedores despreparados, na mão de vendedores que não executam o processo correto, muitas vezes porque não tem formação, porque são amadores. Sim. Né? E ele sem perceber, ou seja, quando a gente fala do filho dele entregar na mão do médico despreparado, ele não entrega, mas o negócio dele ser entregue na mão de um profissional despreparado, ele faz isso todos os dias, e você vê aí a maior parte das empresas cometendo esse equívoco. Tanto é que eu uso a expressão, me apresenta um médico, um vendedor que estudou tão quanto um médico, e com certeza esse cara é muito bem sucedido hoje em dia. Né? O médico leva 10 anos numa formação dele. E quantos anos você se fez de formação para ser vendedor de fato? Sim. Nós aqui dentro do nosso grupo, ontem mesmo a gente estava em treinamento, ou seja, a gente está em treinamento toda semana, né? Você faz treinamento com a equipe todos os dias, né? E não é o acaso que faz o negócio acontecer, né, Marcelo? Sim. É interessante, essa questão, são 2 pontos aí que você abordou bem interessante. Essa questão, ele pode fazer qualquer coisa, até ser vendedor, como se fosse algo que não tem valor. E hoje, qualquer empresa que precisa contratar um comercial, um vendedor, percebe a dificuldade que é você encontrar um bom profissional. Na área comercial, infelizmente, tem muita tranqueira, tem muita gente ruim. E até no processo seletivo, eu costumo sempre falar o seguinte, olha, eu sei que vendedor é bom de conversa, é bom de garganta. Na hora da entrevista, você fala, eu faço, eu aconteço, eu vou bater o recorde, eu quero ver a hora de começar a tomar não. Na hora do vamos ver, na prática, que você vai mostrar quem é quem. Então, estudar é muito importante, se preparar, mas até no nosso mercado aqui que a gente trabalha, né, Lazinho, a área fitness, né? O que a gente vende? O que o nosso mercado vende? Nosso mercado vende qualidade de vida, vende saúde, né? Vende vida. Então, você pode ser 2 tipos, só existem 2 tipos de vendedor. Você tem o vendedor que informa e tem o vendedor que influencia. Aquele que informa é aquele que passa o preço, as informações básicas e deixa com que o cliente decida se ele quer ou não. Uhum. O que influencia é aquele que entende o porquê essa pessoa está buscando fazer. Eu quero fazer uma academia, eu quero fazer um pilates, eu quero fazer um crossfit. Beleza. Por que você está buscando isso? Qual que é o teu objetivo com isso? Então, quando eu entendo o que a pessoa fala, eu posso até ter base para falar que não é o que você está procurando. Eu acho que o pilates não vai te entregar. Talvez você tenha que fazer uma outra modalidade de esporte que vai te entregar o que você está buscando.
Quando você entra nesse tipo de linha, de entender a necessidade do cliente e você explica para ele o que aquilo vai agregar, você não convence ele. Você influencia ele a tomar uma decisão. Outra coisa, quando a gente fala do nosso mercado de atividade física, isso não é um produto. Não é uma injeção que você toma e em 3 horas você está curado. Isso é um tratamento. Então o nosso mercado busca o quê? Uma manutenção de clientes, que você não tem uma pessoa que fecha um plano mensal e não vai voltar daqui nunca. Pagou uma vez e não voltou mais. Não. Então a gente tem que vender isso para esse cliente, para esse aluno, de que, olha, a decisão de atividade física é uma decisão de uma mudança de vida, é um tratamento que vai levar dias, semanas, anos e talvez a vida toda, se você quiser ter uma qualidade de vida diferente. Isso você não consegue fazer numa venda de informação, você se torna um atendente. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, para que você desenvolva essa capacidade, você vai ter que tomar muitos nãos. Muitos nãos. E aí eu costumo dar 2 exemplos para a nossa equipe aqui. Primeiro ponto são os catadores de ostras. A gente sabe o quê? Que dentro da ostra existe pérola. E a pérola é uma pedra preciosa. E o que é a pérola? A pérola é um grãozinho de areia que entrou ali dentro da ostra, aquilo gerou uma infecção e ficou anos ali, meses, o organismo da ostra tentando atacar e combater aquela bactéria, teoricamente na cabeça dele. E aquilo se transforma em uma pedra preciosa. Só que toda ostra tem capacidade de produzir pérola? Não. É comprovado que 95% das ostras não tem capacidade de produzir pérola. Só que para aquele cara que é o catador de ostra, que vai buscar pérola, ele sabe que ele vai abrir 100 ostras todo dia, sabendo que 95 não vão ter nada dentro, mas em 5 vão ter as pérolas. Então, o que isso ensina? O que forma você um bom profissional, um bom comercial, um bom consultor, é a quantidade de... E aí ele pegou e falou uma coisa que chamou muita atenção. Ele falou assim, você tem equipe, funcionário, ou você tem amigo? Aí eu falei, não. Ele falou, vou te fazer a pergunta de novo. Você tem equipe de funcionários que prestam serviço para você, que você paga por esse trabalho que eles fazem, você tem amigos. Eu falei, não, é os dois. Ele falou, então eu vou te explicar uma coisa, eu vou te fazer uma pergunta muito clara. Eles chegam no horário? Eu falei, chega. Eles fazem um trabalho muito bem feito? Eu falei, fazem, cara, são espetacular. Eu amo a minha equipe. Eles faltam? Eu falei, não, cara, os caras é faca na caveira. Ele falou, e você quer o quê? O que você quer? Que eles convidem você você quer que para ele sair convide no para o final de semana? Você quer que o cara ele convide você para ir na casa? Você não é amigo do cara. Você tem que entender isso aí, cara. Você tem que acordar para a vida que você é um dono de um negócio. Você tem que ter, sim, um momento com a sua equipe. Você precisa estar com eles. Eles precisam entender que você confia neles e que eles confiam em você. Só que você tem que entender que você é um dono. Você não pode misturar essas coisas. Eu não estou dizendo que você vai ser duro. Não, você tem que ser o dono. Você não tem que ser bonzinho e nem ser ruim. Você tem que ser justo. Você não é justo? Eu falei, sou muito justo. Sou justo e honro com o meu compromisso com toda a minha equipe. Tá ótimo. Porque a partir da hora que você vira empreendedor, cara, quem está em primeiro lugar é a empresa, né? Exatamente. Porque é a empresa que vai sustentar essas pessoas, né? Então, essa empresa ela está acima de você, que está acima dos colaboradores, né? A empresa é maior do que qualquer um, né? E por quê? Porque se você não pensar na empresa, né? Tudo desmorona. Tudo pode ser lindo, pode ser um relacionamento maravilhoso, pode ser lindo, mas se você não pensar na empresa, né? Então, na verdade, essa é a grande questão, né? Que você pode... e aí um ponto que você colocou que eu acho que chama muita atenção, Nilson, que quando você faz a reflexão de que, não, realmente, ele chega no horário, o cara faz o que tem que fazer, o cara é faca na caveira e tal, não sei o quê. Quando você não tem esse entendimento, quando você não faz essa autorreflexão, né, você começa a achar probleminha besta, né? Exatamente. Você começa a achar probleminha besta. E aí você começa a se incomodar. Porque o que está incomodando não é o que o cara está fazendo aqui. O que está incomodando é que o cara não está te chamando para ir no coisa. E aí você começa... Porque quando você quer achar problema, você vai achar problema. Você vai procurar. Quem procura, acha. Exatamente. Problema é algo que, se você quiser hoje... Se você quiser pensar em problema, você vai achar no mínimo uns 10 para resolver agora. Tranquilo. No mínimo. Se você quiser achar defeito nos outros, você vai achar uns 20 defeitos nos outros.
Mas aí depende de onde está a sua cabeça, né, cara? Sua cabeça está focada no resultado que você precisa atingir ou sua cabeça está focada no problema que você tem? Sim. É chato planejar? É chato planejar. Mas é chato planejar algo que não te dá prazer imediato. Uma viagem não é chato planejar para os Estados Unidos, para Miami. Porque tu vai te divertir, tu vai conhecer a Disney, enfim, mó tesão com todo mundo, família, porará. Não é chato planejar uma viagem assim. Agora, se eu trouxer esse conforto de planejar uma viagem para dentro do meu negócio, o jogo vai mudar. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu achava chato planejar as minhas coisas. Só que quando eu comecei a ver que aquele planejamento ia me entregar mais tempo do que eu mais queria, Virou a chave. virei a chave. Eu digo que tu pode tudo. Eu fui gestor de algumas grandes redes de academias aqui em São Paulo. E um dia, quando eu iniciei numa rede aqui em São Paulo, falaram assim, tem um professor que é fenômeno. Ele tem, em todas as aulas dele, a aula dele está lotada. E era uma academia, uma grande rede, que as salas eram gigantes, então cabia em torno aí de umas 80 pessoas na aula. E todo mundo dizia que aquela professora era um fenômeno, né? E tinha sempre 80 alunos na aula. Eu falei, óbvio, eu adoro estudar quem é bom, né? E eu fui estudar. Resumo da ópera, em um mês eu demiti aquela professora. Por quê? Porque era uma academia com mais de 2.000 alunos, 2.000 e poucos alunos, e ela tinha, sim, sempre 80 alunos na aula, mas era sempre os mesmos 80 alunos da aula. Ou seja, ela não permitia que novos alunos entrassem para fazer a aula dela. Então, ela tinha um grupinho dela, fechado no grupo dela, e ela não permitia. Cada pessoa que ia fazer aula, que era novo, se sentia mal, se sentia ruim, porque ela criou um grupo, ela criou uma tribo que era dela e não era da academia. É muito comum a gente ver isso, né? Muito comum o professor construir uma tribo que é só dele e não faz parte do negócio, e aí cria totalmente uma desconexão. E às vezes não por maldade, só por questão de não perceber o cliente, ou seja, ele cria uma tribo dele, que ele tem uma comunicação muito assertiva com a tribo dele, mas ele não se adapta, então muitas vezes é involuntário até isso que eu estou falando aqui. Muitas vezes ele não se adapta ao todo, ou seja, ele não cria uma forma de se comunicar com outras pessoas. Acredito que você já deve ter visto isso. Eu posso te dizer assim, eu vi e eu já fui assim. Você já foi assim? Eu já fui assim. Até 2013 para 14 eu ainda era assim. Eu tinha a minha tribo. E eu queria financeiramente ganhar mais. Só que como é que eu ia cobrar dono da academia para ganhar mais se eu não estava fidelizando o aluno? Eram os mesmos. E aí eu fiz foi meu primeiro treinamento comportamental, que eu vi que, cara, aqui tem uma ponte que se eu trouxer isso aqui para dentro do que eu faço, eu vou começar a me diferenciar no mercado. Eu vou para ir para um outro nível. É aqui que está o meu buraco. Para eu poder ter um jogo com o dono da academia, eu preciso mostrar para ele que eu fidelizo todos os alunos que entram na sala. Porque se a gente perceber bem, foi daí que eu tive essa virada, eu sou uma microempresa dentro de uma empresa. Eu loco aquela sala por 1 hora. E eu recebo um percentual pelaquela sala. Se eu colocar X alunos e passar da meta, eu posso fazer oferta de querer ganhar X porcentagem em cima da aula toda. E foi isso que eu comecei a fazer. Mas antes de 2013... Cara, que legal que você acabou de trazer. A importância do professor entender que ele está terceirizando aquele espaço. Mesmo aquele que ganha hora-aula. É importante a pessoa entender isso que o Juninho trouxe. Você que ganha hora-aula, é importante entender isso. Porque se você, que ganha hora-aula, começar a entender que você é uma empresa, dentro da empresa para a qual você presta serviço, muda o jogo. Porque você começa a perceber e falar, não, peraí, assim, como uma empresa, isso aqui cabe X pessoas, mas eu consigo atrair quantas pessoas que eu consigo fidelizar? Bom, eu consigo fidelizar mais, eu consigo gerar uma lucratividade maior para a empresa para a qual eu estou prestando serviço. Nada mais justo do que eu também querer mais. E aí é a questão da valorização. Mas aí você precisa entender também de business, né, cara? E uma coisa assim, sabe, que eu acho
uma loucura que eu já conversei com outros profissionais e perguntei por que não abre um CNPJ? Ah, não, porque daí vou ter que pagar a taxa, vou ter que pagar o imposto, não sei o quê. Ok, não, tudo bem, eu super entendo essa mentalidade de escassez. Mas, quanto que tu paga para academia? Porque tem uma taxa de personal. Tu não paga para academia uma taxa? É como se estivesse pagando o imposto. Entende que a tua visão de empreender, ela tá fechada? E aí eu quero cobrar uma hora aula de personal que me dê mais vantagens e eu tenho que tirar dessa aula de personal a porcentagem da academia e aí o que sobrar é meu, mas eu quero entregar um treino copia e cola. Então, se eu sentar e ligar os pontos, eu vou perceber que eu, como empresa, preciso faturar quanto? Qual o profissional de educação física já sentou e pensou sobre faturamento? Porque se alguém fez isso, coloca na descrição desse vídeo do YouTube, porque eu quero conhecer. Porque os que eu conversei até agora, faturamento, na minha aula é tanto, eu tenho tantos alunos, tenho que pagar isso. Não abriu a mente para a questão de empreender. Por isso, quando eu falei aqui no início que tem uma pessoa fora da curva que abriu um mercado que eu chamo de mar azul dentro da educação física, de entender que todo profissional ele merece ganhar mais, mas ele tem que trabalhar com o business. Sem dúvida. É o que a gente fala, né, Júlio? Você vai ter resultado positivo desde que você entenda que você que hoje tem a cabeça de CPF, você precisa desenvolver ferramentas de CNPJ. Se você não desenvolver ferramentas de CNPJ, dificilmente você vai dar um passo além.